Olá, o MT Sesc TV está no ar e, como sempre, preparamos um conteúdo muito especial para compartilhar com você e toda a família. O assunto do programa de hoje é saúde e lazer, e esses dois fatores podem melhorar e muito a sua qualidade de vida. E você já sabe, né? O Sesc existe para te proporcionar experiências que fazem bem. Mas antes de começar o programa de hoje, que tal dar um pulinho em nossas redes sociais? O endereço está aí na tela e lá você encontra a programação de todas as nossas unidades, além dos serviços que temos para oferecer para você e toda a sua família. E para começar o programa de hoje, vamos de Informando Saúde. Conheça um pouco mais sobre o tártaro dental. Essa placa bacteriana que endurece nas superfícies dos dentes. Érica, é com você. Oi pessoal, eu sou a Érica, dentista do Sesc Odonto, e hoje nós estamos aqui com a convidada a doutora Gisele, que vai falar para nós um pouquinho sobre tártaro, né? Oi, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem. Doutora, o que é tártaro? Tártaro é uma estrutura que se forma em volta do dente pelo acúmulo alimentar e a bactéria que a gente tem na boca, né? Então, os alimentos vão ficando ali, as bactérias vão trabalhando, inicialmente forma o biofilme dental ou placa bacteriana, e essa placa, quando ela não é removida pela escovação, ela vai calcificando, digamos assim. A saliva, ela tem minerais que vão ir atingindo essa região e vão endurecendo essa placa, ao ponto que o paciente não consegue mais higienizar e removê-la em casa. Sim. Doutora, quais os problemas que esse acúmulo do tártaro pode causar na vida do paciente? Certo. O fator principal do tártaro é acumular mais alimentos, porque é uma estrutura extra ali em volta do dente, então ele prejudica ainda mais a higiene, né? E desenvolve a doença periodontal, né? Inicialmente a gengivite e em estágio mais evoluído a periodontite, que é uma inflamação da estrutura em volta do dente, no caso a gengiva e o osso. Doutora, mau hálito está relacionado com tártaro também? Totalmente, né? Um dos fatores relacionados ao mau hálito, né? O mau hálito, o maior fator é a má higienização, né? Tanto de estruturas dentais quanto da língua, que é uma estrutura que às vezes as pessoas esquecem de higienizar, né? Então o tártaro acumulado ali, ele faz com que essa gengiva inflame. Então isso causa um sangramento, o sangramento vai causar um mau hálito sim, né? Vai facilitar o acúmulo de mais alimento ainda, porque dificulta a higiene, e o fator da língua também atrapalha bastante no mau hálito ali, ajuda a surgir. Importante. Doutora, quais as orientações que a gente pode passar para os pacientes que estão observando que tem tártaro em casa? Tem algo a ser feito em casa como tártaro? A higiene, ela tem que ser um princípio básico, né? Escovação, tendo ou não tendo nenhum fator, né? Mas no caso do tártaro, a gente não consegue remover ele em casa, sozinho, só com ajuda profissional, né? Então, tentar remover ele em casa é até perigoso, porque pode machucar, né? Então, não tente fazer isso, procure uma ajuda profissional, né? De um cirurgião dentista, um clínico geral ou um periodontista que consegue avaliar e resolver o problema. Doutora, um paciente que tem uma contenção de aparelho ortodôntico ou está fazendo tratamento ortodôntico ainda, ele tem que ter algum cuidado diferenciado? Como que é essa orientação para esse tipo de paciente? Legal. O aparelho ortodôntico ou a contenção são estruturas que atrapalham, né? Não é simples higienizar como o paciente que não usa, né? Então precisa de um cuidado redobrado, mais atenção a higienizar. Então no caso de quem ainda usa aparelho ortodôntico pode lançar mão de auxiliares para higiene, né? Como um passa-fio, uma escova específica, né? O aparelho em si, ele não causa nenhum problema dental, não causa cárie, não causa doença gengival, né? Mas como dificulta muito a higiene, esses pacientes geralmente acabam desenvolvendo um pouco mais esse tipo de problema, pela falta da higiene adequada, né? Então, mais cuidado na higienização e visitas mais regulares ao dentista, né? Um paciente que usa aparelho ortodôntico, ele não pode ficar mais de 6 meses sem fazer uma limpeza, por exemplo, né? Então, precisa de um cuidado mais específico.
Às vezes o ortodontista não faz esse tratamento, mas pode indicar para ter essa rotina saudável. Sim, até porque se não tiver o cuidado, aumenta o tempo de tratamento ortodôntico, gasto com manutenção, que o paciente às vezes vê como um gasto, mas na verdade é um investimento de um tratamento que precisa ter o acompanhamento do clínico geral, né, doutora? Sim, e até para a própria movimentação ortodôntica. Se a gente não tem uma estrutura saudável, isso atrapalha muito o processo, a sequência ideal de um tratamento ortodôntico, né? Então é pré-requisito ter saúde para tratamento ortodôntico. Caso esteja em caso de uma inflamação que não consegue controlar alguma outra doença, isso tem que ser prioridade. Então trata primeiro a doença, depois volta ao tratamento ortodôntico, no caso com o aparelho. Sim. Doutora, e pacientes que têm o hábito de fumar, fumantes, tabagistas? O tártaro está relacionado? Tem alguma coisa que pode prejudicar ainda mais o acúmulo de tártaro? Como que é? Pigmentação? Sim. O tabagista, além das questões químicas que envolvem, né, a questão do cigarro, independente de qual é o tipo de cigarro utilizado, ele tem o fator aquecimento, né? O cigarro, ele aquece a boca ali da pessoa que fuma, e isso traz uma série de problemas. A boca fica mais ressecada, né, pela diminuição da saliva. Isso facilita muito o aparecimento de doenças, como a cárie e a doença periodontal. Então, sim, é um fator. A outra questão é que o tabagista, a doença periodontal, a gengivite, ela acaba mascarando um pouco. Um dos fatores que a gente consegue identificar a doença gengival é através do sangramento. E nesse paciente que fuma, esse sangramento também diminui, assim como a saliva. Então, em caso que a gente consegue identificar num paciente que não fuma, no caso do fumante, a gente não consegue enxergar isso com tanta facilidade. Também é um fator que precisa de mais cuidado, assim como o paciente que faz o tratamento ortodôntico, então precisa de visitas regulares ao dentista. Doutora, pacientes que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, né, eles têm alguma atenção mais redobrada quanto ao acúmulo de tártaro, quanto aos problemas periodontais? Tem sim, tem a relação dos dois lados, né? A gente tem que ter o cuidado. A saúde, de modo geral, a saúde sistêmica influencia em um aparecimento de algumas doenças bucais, e a saúde bucal pode influenciar na questão sistêmica. Então, a gente pode ter um acometimento, uma doença que pode piorar, às vezes, por uma questão bucal. Por exemplo, o paciente cardíaco, ele tem que ter um cuidado redobrado com a saúde bucal. A gente sabe que existe a endocardite bacteriana, que é uma doença que pode afetar o coração do paciente, originada de uma inflamação ou uma infecção vinda da boca. A gente é um organismo só, a gente não pode separar a boca do resto do corpo, né? Então é um fator de cuidado extremo. Não que esse tipo de doença faça surgir doenças bucais, não é um pré-requisito, né? Mas é um facilitador, né? Sempre lembrando, se a gente tiver uma boa higiene, a gente evita o aparecimento dessas doenças. Doutora, e é normal então, né, porque a gente vê bastante no consultório, encaminhamento médico pré-cirúrgico, pré-operatório, para o paciente poder tratar a boca, para poder fazer uma cirurgia de risco, com risco de ter endocardite bacteriana. Então a base fundamental de tudo é o cuidado da saúde bucal básico em casa. Básico. A gente tem várias doenças que acometem a boca, né? A gente fala de odontologia e fala só de dentes, gengiva, mas tem toda a estrutura em volta ali, né? A gente tem a língua, o céu da boca, a garganta, tudo isso tem influência, relação com a odontologia. Mas as doenças mais conhecidas e as mais comuns são a doença periodontal e a doença cárie. E ambas podem ser evitadas com uma boa higienização. Às vezes a gente acha que está escovando da maneira correta, passando um fio dental da maneira correta, mas a gente não recebeu a orientação ideal, né? Por isso que a visita regular ao dentista, receber a orientação profissional é o fator ideal para manter uma saúde. Tendo uma boa higiene, a maioria dos problemas vão ser eliminados. Muito legal, doutora. Muito obrigada. Bom, passando para você que é comerciário e dependentes, né? O Sesc Odonto aqui em Cuiabá, ele fica localizado na rua Joaquim Murtinho, número 504, no bairro Centro. É fácil acesso, bem localizado. Você pode ligar no telefone 3313-8900 para obter maiores informações.
O Sesc Odonto trabalha de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 17 horas, sem pausa para o almoço. E aqui vai mais um Informando Saúde. Muito obrigada pela sua participação. Entre em contato com o Sesc Odonto e cuide da sua saúde. O assunto continua na boca, mas agora o foco são os alimentos. Aposto que você já teve algum problema de digestão. No Dicas da Nutri de hoje, a nutricionista Aline Alves preparou algumas dicas de como prevenir esse incômodo. Confira! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, nutricionista do Sesc Mato Grosso, e eu estou aqui hoje para mais uma dica da Nutri para vocês. Hoje nós vamos falar de alguns alimentos que ajudam no processo digestivo. Isso mesmo. Quando a gente consome algum alimento e sente que ele parece que não fez a digestão, não tem se sentido bem. Principalmente quando a gente consome churrasco. Geralmente quando a gente exagera na quantidade de carne vermelha, né? Isso faz com que demore mais o processo digestivo. Algumas vezes pode demorar até 24 horas ou mais para conseguir o nosso organismo digerir esse alimento. Uma dica bem legal é sempre depois do churrasco ou no dia a dia também, tá? Eu consumi abacaxi, por isso que geralmente tem abacaxi em churrascaria. O abacaxi, ele contém uma enzima que chama bromelina, que ajuda nesse processo digestivo. Outro também que ajuda bastante é o mamão. O mamão contém uma enzima que chama papaina. E eles ajudam muito nesse processo mais digestivo, principalmente de algo mais pesado. Tem também a questão, uma dica para vocês, que a gente acaba utilizando esses alimentos para também, se você quiser amaciar a carne. Tanto o abacaxi como o mamão, eles conseguem também amaciar a carne. Claro que tem que ser na quantidade certa, senão ele acaba diluindo aquele alimento, né? Por isso que é legal a gente consumir. Então, consumir abacaxi, mamão. Sempre depois das refeições, você pode estar incluindo um chá. Isso mesmo, temos chás digestivos que ajudam muito nesse processo, que é o chá de hortelã, chá de sálvia, chá de alecrim. Eles ajudam muito, até o próprio chá de camomila, eles ajudam muito a melhorar esse desconforto que você pode estar sentindo depois das refeições, de sentir o estômago mais pesado ou de ficar lembrando daquele alimento durante todo o dia. Isso é muito importante, a gente precisa melhorar nosso processo digestivo. Chá verde também pode ajudar nessa questão do processo digestivo. A dica é, depois das principais refeições, você pode consumir 1 hora depois, para não atrapalhar também. Então, 1 hora depois você pode estar utilizando esse chazinho. Só para lembrar que o chá verde tem que ser só depois do almoço. À noite ele vai atrapalhar o seu sono. Inclua isso na sua rotina. Nos conte depois a diferença que você sentiu. Não deixe de se cuidar, logo logo estaremos juntos. Acompanhe as nossas redes sociais do Sesc EMT. Até logo! Eu não disse que o programa de hoje iria trazer dicas importantes de como melhorar a sua saúde? E não para por aí. Após o intervalo, iremos compartilhar informações sobre como cuidar do corpo. Você tem dúvidas sobre a prática de yoga? E o que você sabe sobre o Pilates? Descubra isso e muito mais já já após o intervalo comercial. Estamos de volta e no programa de hoje você já conferiu como pode cuidar da sua saúde dental e alimentar. Você sabia que o Sesc Mato Grosso oferece serviços de odontologia e de nutricionista? Eu te conto já já como desfrutar desses e outros serviços. Agora nós vamos nos movimentar. A instrutora Leiriane vai tirar algumas dúvidas sobre a prática de yoga. Confira! Meu nome é Leiriane, eu estou aqui no Sesc Equilíbrio e quero saber quais as suas dúvidas em relação à prática de yoga.
As posturas do yoga elevam os níveis de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Esta é uma ótima técnica para afastar ansiedade, depressão, estresse. Um indivíduo mais feliz tem relacionamentos mais harmoniosos, além de um sistema imunológico mais forte. Para manter as posturas, ele precisa de foco no momento presente e na respiração. Isso vai auxiliar nas atividades rotineiras, pois ele vai conseguir fazer com melhor facilidade, prestando atenção e tendo mais foco. Estes exercícios promovem relaxamento, pois durante as aulas você tem que prestar atenção em tudo que você está fazendo, nas posturas, na respiração. Isso vai deixar o seu pensamento mais leve, mais tranquilo, fazendo com que você esqueça problemas rotineiros ou algo que aconteceu durante o seu dia. Nas primeiras práticas, alguns exercícios passam a impressão de serem muito difíceis e até mesmo que você não vai conseguir fazer. Só que no decorrer das aulas você vai melhorando, se desenvolvendo, ganhando mais flexibilidade. Isso ocorre pois o yoga consegue conectar a sua mente aos seus músculos, facilitando com que você faça exercícios que você nunca fez, justamente pela rigidez que você adquiriu durante anos. As posturas fortalecem os músculos e um músculo mais forte deixa você com uma melhor postura, diminuindo dores e doenças. O relaxamento promovido pela respiração em união com as posturas promovem maior oxigenação das células, melhorando e prevenindo problemas cardiovasculares. O yoga ajuda a controlar o seu sistema nervoso. Isso vai influenciar em toda a sua rotina, levando melhoria na qualidade do seu sono. São esses e outros benefícios que a prática de yoga pode te proporcionar. Saiba mais sobre o Sesc Equilíbrio acessando o @SescMT. Ficou alguma dúvida ainda? Manda pra gente nas redes sociais do Sesc Mato Grosso no endereço que está aparecendo aqui na tela. Vamos agora movimentar o corpo e conhecer como a prática de Mat Pilates pode aliviar as tensões. Olá, tudo bem? Meu nome é Leiriane, eu sou instrutora do Sesc Mato Grosso e hoje eu vim falar para vocês sobre os benefícios do Pilates na saúde da sua coluna. Joseph Pilates já afirmava que quanto maior é a flexibilidade da sua coluna, mais jovem você é. Muitas pessoas sentem dores ou têm patologias na coluna justamente pelo fato de passar muito tempo sentado de forma incorreta ou pegar algo muito pesado do chão de forma errada. Os exercícios de Pilates auxiliam fortalecendo, mobilizando, alongando e melhorando a sua postura, evitando e prevenindo estes problemas. Hoje eu vou passar alguns exercícios para auxiliar nesta prevenção e para melhorar na saúde da sua coluna. Vamos lá? Primeiramente, você precisa de algo confortável para apoiar o seu joelho, pois você vai ficar de 4 apoios, tá? Vai pegar e deixar o seu joelho alinhado com o seu quadril, mãos alinhadas com o seu ombro e vamos fazer o exercício de mobilidade de coluna que se chama Cat e Camel. Por que Cat e Camel? Porque quando você vai fazer ele parece um gato arrepiado. Lembra do gato arrepiado? Olhando lá para sua coxa, puxa o seu umbigo para dentro, levando a sua coluna lá para cima, fazendo um C com essa coluna.
você vai voltar olhando para frente como se fosse um camelo. Isso, e vai inverter. Toma cuidado para não ficar com as orelhas muito próximas aos ombros. Cresce essa postura. E você vai fazer sempre mobilizando essa coluna o máximo que você conseguir. Soltando o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, você vai ficar na postura de 4 apoios para fazer um exercício que vai fortalecer tanto o seu abdômen quanto a coluna, a parte posterior do corpo. Você vai tirar esta perna e este braço ao contrário, sempre fazendo o movimento oposto. Isso. Pontinha do pé, alinhe os seus braços com as orelhas e as pernas com o quadril. Você vai fazer movimento de ir e de voltar, tá? Tanto esse exercício de mobilidade que a gente fez primeiro, quanto esse, você pode repetir 15 vezes, de 15 a 20 vezes. Isso, contrai bem o seu abdômen para manter essa estabilidade, para não dar tanto desequilíbrio, tá? Vai e volta, tocando no solo. E faz do outro lado da mesma forma. Vai e volta, vai e volta. Agora você vai fazer exercícios de alongamento, para alongar a sua região lombar, que é bastante afetada durante o dia a dia. Deita de barriga para cima, esses ombros sempre longe das orelhas, fazendo crescimento axial. Vai puxar as duas pernas para você, alongando e relaxando a sua lombar. Isso. Segura de 15 a 20 segundos nessa postura. Volta, tá? E troca. Ó, cruzou uma perna em cima da outra e você vai puxar essa perna aqui de baixo para você. Pode segurar tanto aqui quanto aqui, passando essa mão entre as pernas. Faz de um lado de 15 a 20 segundos e do outro lado a mesma coisa. De 15 a 20 segundos pode repetir 1 ou 2 vezes. Volta. Aqui você vai fazer o exercício da ponte, tá? Ombro longe das orelhas, mão ao lado do seu bumbum, pés bem próximo ao seu quadril. Você vai elevar o máximo que você conseguir e vai descer sem encostar no solo. Subiu e desce. Lembra da respiração? Inspira parado, solta o ar em movimento, inspira parado, solta o ar em movimento. Prontinho. Estes são alguns exercícios que podem auxiliar e melhorar a saúde da sua coluna. Muito obrigada e até a próxima! O programa de hoje está chegando ao fim. E se você quiser saber como o Sesc Mato Grosso pode te auxiliar a cuidar da sua saúde, fique atento aos contatos. Para falar com o Sesc Odonto, agendar uma consulta ou tirar dúvidas, o número é 3313-8900. Mas se a sua prioridade hoje é a alimentação e cuidar da saúde do seu corpo, no Sesc Equilíbrio você pode agendar uma consulta com a nutricionista e ainda desfrutar de aulas de yoga, mat pilates, pilates aéreo e pilates funcional. Para saber como, entre em contato com a nossa central de relacionamento com o cliente. O telefone está aí na tela. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Tchau!